Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então, essa é a nossa aula de matemática e hoje nós vamos estar falando sobre números naturais. Eu sou a professora Carol. Vamos aprender um pouquinho? Então, gente, os números naturais. Todos os dias, ao fazer qualquer coisa na vida de vocês, vocês utilizam os números naturais. Vocês sabiam disso? Respondam as seguintes perguntas. Quantos anos você tem? Qual é o seu número de telefone? Quantos títulos o Brasil ganhou na Copa do Mundo? Para responder todas essas perguntas, vocês utilizam os números naturais. Você já ouviu falar dos números naturais? Os números naturais, eles são números que você conhece desde quando você aprende a quantificar as coisas. Você já vai brincando de 0, 1, 2, 3. Os números naturais, eles são infinitos, porque sempre vai haver um maior do que o número que você pensou ou falou. Eles são simbolizados por esse N que está no vídeo de vocês, certo? Esse é o símbolo dos números naturais. Olha só, o conjunto dos números naturais, ele sempre vai começar com o 0 e ele vai, quando você quiser achar o próximo número natural, basta você pegar o número que você estiver falando e somar com 1. E aí você tem o próximo número natural. Por isso que a gente diz que eles são infinitos, porque você sempre pode somar 1 ao número que você estiver lidando e você tem o próximo número natural. O conjunto dos números naturais, eles podem ser subdivididos em alguns conjuntos. E aí nós vamos ter esses que eu vou listar para vocês agora. O primeiro que a gente pode estar falando é o conjunto dos números naturais sem o 0. Ele tem esse símbolozinho N, que eu já falei para vocês que é o símbolo do conjunto dos números naturais, e ele tem esse asteriscozinho aí, que significa que o conjunto que você estiver falando, que você estiver brincando com ele, ele não vai ter o 0. Depois, nós podemos conhecer também, dentro do conjunto dos números naturais, o conjunto dos números naturais pares. Professora, como que eu identifico um número par? Quando a gente começa a brincar, desde criancinha, a gente começa a falar assim, eu sou o par, você é o ímpar. Como que eu identifico esses números? Os números pares, eles começam com o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10. Para você identificar um número par, basta você dividir por 2. Se esse número é divisível por 2, ou se ele é um múltiplo de 2 também, ele é um número par. E esses números que não são divisíveis por 2, eles estão dentro do conjunto dos números naturais ímpares. Daí, após os conjuntos pares e ímpares, dentro dos naturais, eu também tenho o conjunto dos números primos. Você conhece os números primos? Os números primos, eles têm uma característica. A característica do número primo é que ele só possui 2 divisores. Quem são esses divisores? O 1 e ele mesmo. Por exemplo, o número primo que a gente pode citar é o número 3. Quais são os seus divisores? O 3 nós podemos pensar assim, nossa, eu tenho 3 maçãs. Para quantas crianças eu posso dividir sem cortar essa maçã, sem dividir ela? Nossa, então eu posso pensar assim, tenho 3 maçãs, posso dividir para 3 crianças e dar uma para cada. Ou então eu posso pegar essas 3 maçãs e dar para uma criança apenas. Tá vendo? Você só conseguiu dividir por 3 ou por 1. Essa é uma característica dos números primos. Aí eu coloquei um exemplo aí para vocês identificarem quem são os pares e os ímpares. O 18, ele é par. E o 23, ele é par ou é ímpar? Você pode pensar assim, será que eu consigo dividir 23 para 2? Se não,
ele vai ser ímpar. E a resposta para o 23 é ímpar. 32. Uma dica. Todo número que terminar com 2 ou com 0, ele é divisível por 2. Então, o 32, ele é par. Porque lembra que eu disse para vocês que todo aquele que for divisível por 2 é par? Então, o 32 é um número par. E o 63? Bom, professor, o 63, ele não termina em 2 ou 0. Então, ele é ímpar. Muito bem, gente. Dentro do conjunto dos números naturais, eu já até citei aqui nessa explicação, nós temos o antecessor e o sucessor. Mas quem são esses antecessores e sucessores nos números naturais? Quando nós citamos assim, o número tal é antecessor de tal número, nós estamos dizendo que o número vem antes. Antecessor é de antes. E sucessor, o nome já está dizendo, ele vem após, ele vem depois. Olhem o exemplo que eu coloquei aí no vídeo. Nós temos o 5, o 6 e o 7. O 6 está no meio, na casinha do meio. Então, quem vem antes? É o 5. Então, o 5 ele é antecessor do 6. E o 7, professora? O 7 ele está onde? Ele está depois do 6. Então, ele é o sucessor do número 6. Ok? Professor, e os consecutivos? Gente, os consecutivos são os números que vêm um após o outro. Por exemplo, 1, 2 e 3. Esses números são consecutivos, porque vem um após o outro. E, por exemplo, professora, o número 6 e o número 10. Eles não são consecutivos porque eles não vêm um seguido do outro. Tem um número entre eles. Depois do 6 vem o 7, o 8, o 9 e aí chega no 10. Por isso eles não são consecutivos. Ok, galerinha? Dentro dos números naturais, nós temos uma simbologia que é igual, maior e menor. E aí eu coloquei um macetezinho para vocês identificarem. O igual, o sinal da igualdade, são dois tracinhos, um em cima do outro, como vocês podem ver aí no vídeo. E o maior e o menor são os que confundem um pouco, mas como vocês podem ver do ladinho do jacaré, como eu coloquei para vocês, eu coloquei o sinal do maior e o menor e coloquei um tracinho neles. Percebam que o sinal que está em cima do nome maior, ele parece um 7. E o sinal que está acima do nome menor, ele parece o número 4. Então, esse é o macete que eu deixo para vocês hoje. Quando você colocar o símbolo, você pode colocar o tracinho. Se ele parecer um 7, você está dizendo que um número é maior que o outro. Se ele parecer um 4, o número 4, então você está dizendo que um número é menor que o outro. Como que eu posso fazer isso, professora? Me dê exemplos. Lá embaixo nós temos exemplo. 2 e o símbolozinho e o 2, ou seja, nós temos dois números iguais, então 2 é igual a 2. Lá embaixo desse exemplo, nós temos o 5 e o 7 e um símbolo no meio deles. Que símbolo é esse, professora? Se você puxar o tracinho ou uma perninha, você pode ver que ele parece o número 4. Então, você está dizendo que o 5 é menor que o 7. Embaixo, nós temos o 1 e o 0 e um símbolo entre eles. Que símbolo é esse, professora? Faça o mesmo macete. Puxe a perninha lá no símbolo. Se ele parecer um 7, então eu estou dizendo que ele é maior que o outro número. E você sabe, o 1 é maior que o 0. Então, por isso, o símbolozinho que está aí é o de maior. Agora, para fixar o nosso conteúdo, vamos ao nosso exercício. Questão 1. Bela pisou nestes numerais 0, 2, 4, 6 e 8. E Guto pisou nestes outros numerais 1, 3, 5, 7 e 9. Então, é correto dizer que Guto pulou sem saltar numerais. Bela pulou nos números pares. Guto pulou nos números maiores que 10. Bela pulou nos números ímpares. Vamos analisar essa questão, galerinha. Olha só, a primeira afirmação, ele diz assim,
Guto pulou sem saltar nos numerais. Sem saltar numerais. Ou seja, ele foi um consecutivo ao outro. Quais são os numerais que Guto pisou? 1, 3, 5, 7. Do 1 para o 3, está faltando um numeral aí. Qual é o numeral? O 2. Então, isso não está certo. O Guto, ele pulou sim, saltando alguns numerozinhos. Então, a gente já descarta essa afirmação. A segunda afirmação diz assim, Bela pulou nos números pares. Vamos olhar os números que Bela ela acabou pulando. Quais foram? O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Como eu já expliquei para vocês, os números pares, eles começam do 0, 2 e eles são divisíveis por 2. Então, sim, Bela pulou nos numerais pares. Mas vamos prosseguir nas afirmações. Guto pulou nos números maiores que 10. Olha só os números que Guto pulou. O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Eles são menores que 10, então não está certa essa afirmação. A última afirmação diz que Bela pulou nos números ímpares. E como a gente acabou de falar, não, a Bela, ela pisou nos números pares. Portanto, a afirmação correta é a segunda afirmação, a de que Bela pulou nos números pares. A segunda questão diz o seguinte, observe a sequência dos numerais. 20, 22, 24, 26, 28. A trilha é 29, 30, 31, 32, 33. A segunda diz o seguinte, 25, 26, 27, 28, 29. A próxima afirmação diz a trilha é o número 30, 32, 34, 36, 38. E a última alternativa nos diz que a trilha já é os números 31, 32, 33, 34 e 35. Então, vamos observar essa trilha de números. Ela vai do 20 ao 22, do 22 ao 24, do 24 ao 26, do 26 ao 28. Percebam que ele está pulando de 2 em 2 numerais, ou seja, nós podemos também identificar como os numerais pares. Vamos observar qual das alternativas indica o próximo numeral par após o 28. Após o 28, nós vamos ter o 29, mas ele não é par. Então, o próximo número é o 30. Qual das afirmações aí, das alternativas, indica o número 30? É a terceira afirmação ou a terceira alternativa, que nos diz que são os números 30, 32, 34, 36 e 38. Então, galerinha, muito fácil esse exercício e eu espero que todos tenham compreendido, tenham gostado da nossa aula. Nós ficamos por aqui. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque e nos vemos na próxima aula. Até mais!